E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos tratar deste assunto. O princípio básico do protestantismo só é uma verdade religiosa se for aquilo que se pode provar dentro das Sagradas Escrituras. Esse é o princípio básico do protestantismo, né? Aquilo que você conseguir provar dentro das Sagradas Escrituras, isso é uma verdade religiosa. O que você não conseguir provar dentro das Sagradas Escrituras, para eles não é uma verdade religiosa. Para nós, os católicos, a gente sabe que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, o mesmo Espírito que definiu as Sagradas Escrituras. Então o protestantismo os protestantes ficam com as Sagradas Escrituras acima do Espírito Santo. Eles ficam com as Sagradas Escrituras como a última palavra, quando a própria Sagradas Escrituras fala o contrário, que quem tem a última palavra é a igreja, é Deus. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse que quem não ouvir a igreja seja tratado como um pagão ou um publicano. Então, para nós, a igreja é guiada pelo Espírito Santo e foi ela mesma que moldou, que gerou as próprias Sagradas Escrituras, guiada pelo Espírito Santo. Mas o protestantismo tem esse princípio básico de só é verdade religiosa aquilo que se pode provar dentro das Sagradas Escrituras. E mesmo assim, dentro das Sagradas Escrituras, o protestantismo não tem fundamento. Aquilo que a gente costuma dizer aqui nos vídeos. Ele não tem fundamento, não tem um versículo que aprove o protestantismo, que aprove assim, alguém fundar a própria igreja. Não há um versículo na Sagradas Escrituras inteira que diga assim, olha, esse versículo aqui permite que cada um funde a sua própria igreja. Aqueles que saíram fora, dos chefes que Deus levantou para a comunidade, aqueles que romperam com esses chefes, com essas lideranças, todos eles foram reprovados. E isso está dentro das Sagradas Escrituras. E o protestantismo, o protestante ele finge não ver isso aí. Por exemplo, a turma de Coré, confira lá nas Sagradas Escrituras, no capítulo 16, do livro de Números, a turma de Coré, ela rompeu com Moisés, o homem que Deus escolheu para ser o seu representante, para guiar o povo. Então Coré criou uma rebelião, contra Moisés e foi reprovado por Deus. Então, ele se rebelou contra Deus e disse, mas não é só por Moisés que Deus fala por meio de todos. Você vai ver também uma revolta contra Moisés, do próprio Arão e Maria, se revoltaram contra Moisés e foram castigados. Então quer dizer que quando Deus levanta um líder, Deus quer que o fiel obedeça a esse líder. Em todas as Sagradas Escrituras é assim. Então quer dizer que a turma de Coré se revoltou contra Moisés. Lá na frente, você vai encontrar lá em 1 Reis também, uma outra revolta religiosa de Jeroboão, do rei Jeroboão, que se revoltou contra Roboão, o filho de Salomão. Se revoltou e criou ali 2 templos pagãos na extremidade do seu território, impedindo que os israelitas fossem a Jerusalém prestar um culto ao Deus verdadeiro, no local verdadeiro, com os sacerdotes verdadeiros, como diz a própria Sagrada Escritura. Então, esse ato de Jeroboão, também confira lá, isso está lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 26, ao final. E depois você vai lá para 2 Crônicas, capítulo 13, o versículo 10, onde vai falar que onde está o Deus verdadeiro, o culto verdadeiro, o local verdadeiro e os sacerdotes verdadeiros. Então Deus foi criando a sua igreja, foi moldando esse povo e mostrando o seu representante, o seu sacerdote verdadeiro. E todos esses que saíram, que criaram cisma, que se revoltaram contra esses homens de Deus, Deus reprovou. A turma de Coré, Jeroboão, Deus vai reprovar. O rei Acais, lá de 2 Crônica, capítulo 28, no versículo de 24 ao 25, também Deus vai reprovar o rei, que vai moldar bastante altares em todas as esquinas de Jerusalém. O próprio Salomão, que vai queimar incenso em vários altares,
vai criar altares para todas as suas mulheres, também vai irritar a Deus também, porque Salomão saiu do culto verdadeiro, saiu da presença do Deus verdadeiro e foi fundar altares a outros deuses, para outros nomes. Entende? Quer dizer que o culto que Deus quer, biblicamente falando, é um culto em uma única tribo, em um único povo. Ele escolheu um único povo, uma única tribo, para ele fazer ali habitar o seu nome. Isso é dentro da Sagrada Escritura inteira. E quando chega, né, no Novo Testamento, Jesus Cristo envia a sua igreja, é o mesmo modo. Né? É o mesmo modo. Você vai ver, São Paulo, por exemplo, vai dizer, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 18. São Paulo vai dizer, olha, só é aprovado aquele que Deus recomenda, e não aquele que se recomenda por si mesmo. Né? Então, esses pastores, esses bispos, essas bispas, esses reverendos, esses apóstolos que tem aí na sociedade, eles se fizeram por conta própria. Então, eles não estão dentro das Sagradas Escrituras aprovados. Eles estão pregando o Evangelho em nome de Jesus Cristo, eles estão bonitinho lá falando, mas eles não têm fundamento bíblico. Então, quando eles dizem que o seu princípio básico é crer somente nas Escrituras, né? É crer numa verdade religiosa provada nas Sagradas Escrituras, é uma falácia, né? Porque a própria fundação deles não está dentro das Sagradas Escrituras. O próprio fundamento deles é ilegal. Veja, a turma de Coré se revoltou contra Moisés, foi castigado por Deus. Jeroboão se revoltou contra Roboão, né? E criou altares, impedindo que o povo fosse, né, para o lugar verdadeiro, e foi também reprovado por Deus. O rei Acais também fez o mesmo, foi reprovado por Deus. São Paulo está dizendo aos Coríntios que aqueles que se dizem, São Paulo também está dizendo aos Coríntios, né, que aqueles que se fazem por conta própria não é aprovado por Deus. Ou seja, esses apóstolos e apóstolas que você vê aí pregando, eles não têm sucessão apostólica. Eles não é da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é aquele sujeito que se fez por conta própria. Então, dentro das Sagradas Escrituras, eu falo com toda a segurança, sem nenhum medo de errar, que uma pessoa sensata, lendo as Sagradas Escrituras, vai ver que o protestantismo ele não tem nenhum fundamento bíblico. Então, como é que ele diz que o princípio básico deles é esse? Só é verdade religiosa se estiver dentro das Sagradas Escrituras. Como é que ele leva as Sagradas Escrituras a sério quando ele vê São Paulo dizendo aos Coríntios que esses que se fizeram por conta própria não é aprovado por Deus? Eles se fizeram apóstolos e apóstolas por conta própria. São Paulo também vai dizer aos Gálatas, capítulo 2, confira aí esses textos que eu estou passando para você. São Paulo vai dizer em Gálatas 2 que, sem estar em comunhão com os líderes da igreja, com os notáveis da igreja, a corrida é em vão. Né? São Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 2, versículo 2. São Paulo vai dizer, se não tiver em comunhão, né, com as lideranças da igreja, com as colunas da igreja, com os notáveis da igreja, como Paulo vai dizer, a corrida é em vão. A corrida é em vão, porque Jesus Cristo disse, aquele que vos ouve, a mim ouve, e aquele que vos despreza, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. Então, meu irmão, quando o protestantismo diz, olha, o princípio nosso básico, né, é esse. Só é verdade religiosa aquilo que se pode provar nas Sagradas Escrituras. Ué, mas se eles próprios não têm fundamento bíblico, eles vão questionar mais o quê? Né? Se a própria fundação dele, a origem deles não é bíblica, aprovada bíblica, que eu quero dizer, eles estão ali dentro do grupo de Coré, dentro do grupo de Jeroboão, dentro do grupo daqueles coríntios que se faziam por conta própria, que era reprovado por Deus, como disse o apóstolo Paulo. Só é aprovado por Deus aquele que Deus recomenda, Paulo vai dizer aos coríntios, né? E não aquele que recomenda a si mesmo. Então tem pessoas se recomendando bispos e bispas, apóstolos, reverendos, pastores, por conta própria, porque acha bonito, né? Por outros interesses. Mas, biblicamente, eles não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Então a tese, repito, né, de que o princípio básico deles, né, é
as Sagradas Escrituras é uma falácia, né? Eles próprios não têm fundamento, eles próprios, né, não têm fundamentos bíblicos, fundamento nas Sagradas Escrituras. Por quê? Por que ele não tem? Por que ele não tem? Porque a Bíblia é um fruto, né, da igreja, criada pelo Espírito Santo. Aí eles jogam fora a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ficam com esse fruto, só que esse fruto na mão deles que não sabem interpretar, dá nisso, né? Dá nessa loucura dele dizer, olha, não, se não tiver na Bíblia, a gente não acredita. Ué, mas eles próprios estão reprovados na Bíblia e não acreditam? Eles próprios estão, né, reprovados biblicamente e ele não acredita nisso, né? Aí fica só uma falácia. Beleza, meus irmãos? Então esse vídeo de hoje, para não estender muito, né? Porque é muito claro, né, a cegueira deles, né, de não enxergar que um homem não pode dizer que é apóstolo sem vir da sucessão apostólica. Um homem não pode dizer que é bispo sem vir de uma ordenação. Eu gosto de dizer assim, eu não posso dizer que sou um tenente da Marinha se eu não estudei, não passei em uma prova, se eu não venho da Marinha, né? Eu não posso, não existe esse modo de ser clandestino em outras áreas, mas o protestante gosta de ser clandestino, né? Ele gosta de dizer que é bispo, que é reverendo, sem ser. Mas a gente não faz isso, né, com as outras leis, eu costumo dizer. Eu não posso dizer que sou um delegado de polícia se eu não passei no concurso, numa prova para aquilo. Mas as pessoas dizem que são pastor, bispo e bispo. Beleza, meus irmãos? Então, na minha visão, o protestantismo, ele quebra a ordem da coisa, né? Ele destrói a ordem da coisa. Ele relativiza tudo isso, né? Numa cidade tem um prefeito. Eu não posso dizer que sou prefeito se eu não ganhei na eleição, não é? Mas eu posso dizer que sou um reverendo, né? Eu posso dizer que sou um apóstolo. Mas com que autoridade, né? Infelizmente, essas almas, né, elas padecem muito. Elas são muito carentes, né, de argumento. Elas sofrem com esses males, né, da divisão. Elas sofrem com essa falta de inteligência, de não enxergar que as Sagradas Escrituras é um livro sério, né, que um homem não pode fundar a própria igreja. Que Jesus Cristo já fundou a dele para a salvação de todo mundo. É inacreditável, né, alguém ir na prefeitura, fundar a própria igreja e dizer que acredita só naquilo que está nas Sagradas Escrituras. E onde está a base para fundar a própria igreja? Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, deixa um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.